Olá, minhas amigas e meus amigos. Chegou o grande momento desse domingo, nosso encontro. E ainda por cima, domingo é 24 de outubro, uma data importante. 1930 foi o início da Revolução, que começou lá no Rio Grande do Sul, no meu estado, e foi até o Rio de Janeiro, e os gaúchos amarraram os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. E depuseram Washington Luiz Pereira de Souza. E Getúlio Vargas assumiu, ficou 15 anos no poder. Só foi tirado pelos militares que voltaram da Itália, lutando contra o nazifascismo, e ficava mal o Brasil lutar contra o nazifascismo e não ter democracia. Não. Bom, mas eu gostaria de lembrar outras datas. Dia 23 foi o dia do aviador, porque foi o primeiro voo do homem decolando mais pesado que o ar, voou 60 metros, a 2 metros de altura, mas sob o testemunho das autoridades parisienses. Os irmãos Wright precisaram de uma espécie de catapulta para decolar. Ele decolou sozinho com 14 bis, que significa o segundo número 14 dos aviões de experiência dele. Feliz dia do aviador atrasado, eu já fiz isso no Twitter, mas no Twitter eu não tive espaço para contar que eu já pilotei avião sem ter brevet, mas tendo a teoria. Foi durante a guerra em Angola, estava só eu e o piloto desmontou, tinha bebido demais. Só eu e o piloto num bimotor, e eu tive que assumir, não teve jeito. Quando ele acordou, 40 minutos depois, ele checou a nossa posição, estávamos sobre baterias cubanas. A gente poderia ter sido abatido. Aí ele picou e foi espantando macaco nas árvores, né, para não ser detectado pelo radar. Bom, mas no dia 23 também foi aniversário de um escorpião, também da classe de 40 como eu. Aliás, nós dois somos reservistas símbolo, ele na artilharia, eu na infantaria. Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Nunca houve ninguém igual no futebol. Projetou o Brasil no planeta inteiro, o Rei Pelé. E olha, ele é até moeda. Eu estava em Chicago e peguei um táxi para visitar a casa do Frank Lloyd Wright, o grande arquiteto americano, e quando o motorista percebeu que meus filhos tinham uma foto junto com Pelé, né, ficou encantado e na hora de pagar a conta disse: não, vocês são amigos de Pelé, aqui no meu carro, amigo de Pelé não paga. Vejam só. Desejo ao Pelé não apenas um feliz aniversário, mas uma ampla recuperação, que ele está fazendo fisioterapia agora. E não custa lembrar também que 17 de outubro, já que eu estou lembrando aí dos meus amigos, que o tricampeão mundial, uma das maiores estrelas da Fórmula 1, da história da Fórmula 1, Nelson Piquet, num 17 de outubro, há 40 anos, fez o seu primeiro campeonato. Ganhou também de um conhecido meu, não vou dizer amigo, mas conhecido, o Carlos Reutemann, que chegou a ser, eu conheci o Reutemann num Fórmula 2 em Tarumã, em Porto Alegre. Ele foi governador da província de Santa Fé por 2 mandatos e senador quando morreu. Morreu aos 79 anos, acho que foi em junho agora, de hemorragia no estômago. Também uma grande figura da política argentina. Bom, gente, não esqueça de se inscrever e de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos à conversa de hoje. Bem, vamos começar por algo que também não é de hoje, é do dia 20. Mas eu tinha lido e não houve espaço, não houve tempo para encaixar. Eu queria ler para vocês o editorial do Correio da Manhã do dia 20, quando terminou a CPI, editorial desse reerguedor do Correio da Manhã, que é
tradicional jornal carioca, que agora está nas mãos do Cláudio Magnavita. E olhem só o editorial que ele escreveu. Vou ler rapidinho, mas vale a pena. A CPI do Senado chega ao fim com o país vacinado, com estados e cidades abolindo o uso da máscara, com leitos de UTI disponibilizados, com sinais de retomada econômica, empresas contratando, com teatros e cinemas abrindo sem limites de público, com o turismo sendo reaquecido, com os brasileiros voando de férias para o Brasil e para o exterior, onde passaram a ser aceitos, com falta de carros novos nas revendas automobilísticas, com superávit na balança comercial, com a programação de Réveillon e Carnaval sendo agendados, com o Brasil bem mais saudável economicamente do que seus vizinhos do continente, com o comércio realizando vendas, com o setor de e-commerce batendo todos os recordes e as crianças voltando às aulas. É este o Brasil real em 20 de outubro. Esta é uma lista de fatos, de uma realidade que incomoda os senadores que fazem parte do G7, de uma comissão parlamentar de inquérito que virou, na realidade, uma comissão parlamentar, a posição de senadores que utilizaram a corte parlamentar para implodir o presidente e o governo federal. O ódio uniu parlamentares que meses antes se engalfinhavam e trocavam acusações. A estrela da oposição hoje é Renan Calheiros, que os próprios colegas de CPI um dia tentaram defenestrar do mandato. O Brasil que a CPI parlamentar construiu é de um governo comandado por um presidente genocida. O mesmo genocida, ele escreve entre aspas, que comprou vacina para todos os brasileiros. Foi o governo federal o único que comprou e pagou pelas vacinas. Até as fabricadas pelo Butantan foram pagas pela gestão Bolsonaro. O mesmo governo que implantou o maior programa assistencial do planeta e incluiu 3 Argentinas só de invisíveis. O colapso que seria criado por lockdown desenfreado foi evitado pelo presidente que peitou governadores que estavam acobertados pelo judiciário, criando a maior federação do mundo com a inclusão da autonomia dos municípios para os assuntos da Covid. Quem oxigenou financeiramente os estados com repasses milionários foi o governo. Toda a logística de transporte foi federal e contínua, com uma participação histórica das nossas Forças Armadas. O Brasil, do quanto pior, melhor, é o cenário que a CPI traçou nessas vergonhosas semanas de ataques, desrespeito, utilização de cadáveres e luto familiar, como se o Brasil não tivesse feito o dever de casa. São os mesmos parlamentares que viajam tranquilamente para seus estados de origem todas as semanas e que deixam o circo de horror da CPI e vão almoçar em restaurantes de Brasília. Os senadores abutres estão certos em dizer que Bolsonaro é genocida. Ele matou a corrupção epidêmica que assolava o governo federal e assassinou a mamata que fez a fortuna de muitos daqueles que hoje querem destruí-lo politicamente e a seus filhos, todos eleitos pelo voto democrático. Esse, o editorial do Correio da Manhã, cujo editor é o Cláudio Magnavita, né? Sucessor de Edmundo Bittencourt, de Paulo Bittencourt, de Niomar Muniz, Sodré Bittencourt, que fizeram a história do Correio da Manhã do Rio de Janeiro. Hoje ele está de forma digital. Esse foi o editorial que dá um panorama, eu quis ler para vocês, porque dá um panorama do fim da CPI. Né? Isso aí é o jogo do vale tudo, é um tremendo vale tudo, né? Como fosse aquelas lutas que a gente vê na TV, naquela violência. O vale tudo inclui boatos sobre Paulo Guedes. Foi uma botaria sobre Paulo Guedes, gente me ligando, é verdade que Paulo Guedes está saindo. Aí o Paulo Guedes teve que ir com o Bolsonaro para uma exposição lá na Granja do Torto. Atenção, Granja do Torto é um parque de exposições em Brasília. Não é a residência oficial do presidente da República, que se chama Residência do Torto. Granja do Torto é um parque de exposições de animais. Agora teve uma exposição de aves lá, e o presidente foi com Paulo Guedes. Né? Os dois deram entrevistas e tal. Ele disse que está confiando nos presidentes da Câmara e do Senado
para que a reforma administrativa, que está lá desde setembro do ano passado, seja aprovada, necessária, inclusive vai dar um bom alívio que vai permitir o pagamento de, no mínimo, os R$ 400 do Auxílio Brasil para mais gente, né? Vai subir de 15 milhões para 17 milhões. Bom, uma outra questão aí do Vale Tudo, né? Vejam só, o Sérgio Camargo, que é presidente da Fundação Palmares, é o dia inteiro, né, perseguição, né, de fundo ideológico, sempre, né, agora a própria justiça. E aí eu estava vendo um levantamento da Fundação Palmares, né, se você digitar lá Marx, ou guerrilha, ou revolução, vai ter um monte de coisa. Agora, se digitar, eu vou dar os nomes para vocês aí, né, se digitar grandes figuras, né, da história do Brasil, como Machado de Assis, né, os irmãos Rebouças, o Nilo Peçanha, presidente, o Aleijadinho, o Cruz e Souza, o Luiz Gama, o José do Patrocínio, está mal e mal lá. Agora, Marx está cheio, né? Essa era a Fundação Palmares que ele encontrou. É por isso, né? A mesma situação é com o Alan dos Santos, que está lá agora, com esse pedido de extradição. Eu fico me perguntando, né? O americano tem uma tradição, o americano não extradita jornalista perseguido no seu próprio país. Não vai mandar de volta. Tradicionalmente. Ele está com o visto vencido lá de turista. Não sei, eu acho que ele deve estar com a esperança de receber um asilo político, né? Vamos ver o que vai acontecer. É só uma... Bom, e aqui no Brasil, né, cada vez mais candidatos à presidência da República para a eleição do ano que vem. Eu fiz aqui uma listinha rápida, né? Tal da Atena, General Santos Cruz, a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, o Sérgio Moro, agora o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o Mandetta, né, que foi ministro da Saúde, Ciro Gomes, o Lula, claro, o Haddad, que é o, né, substituto de Lula, o Eduardo Leite, o João Dória, né, lá na CPI já surgiram 2 candidatos, Alessandro Vieira e a Simone Tebet, né. Eu estou dizendo os nomes aqui para vocês pensarem, né. Será que vocês correndo até a esquina e dando algum desses nomes, alguém vai conhecer, alguém vai identificar, né? Mas, enfim, todo mundo pode ser candidato, os partidos estão aí, né? Estão cada vez mais enchendo a chamada terceira via, e a política brasileira pensa no ano que vem, né? E o brasileiro está pensando em resolver os problemas que foram criados pela propaganda pró-coronavírus, né, aqui no Brasil. Não só criados para a economia, criados para a cabeça das pessoas, criados para a liberdade das pessoas e para a saúde das pessoas, né. O que eu gostaria de estimular as pessoas é a pensar. Não deixe que pensem por você. Pense, porque a sua saúde, a sua liberdade podem estar aí em leilão. Quanto mais você baixar sua cabeça, mais fácil será para quem está tentando, né, tem ideias lá profundas de totalitarismo. De Brasília, Alexandre Garcia.